programa tá de volta e agora a gente vai falar sobre os hormônios. As mulheres colocam a culpa nos hormônios por muitas coisas, né? Será que a gente tá certo? Eu tô recebendo a doutora Viviane Oliveira, que é endocrinologista e metabologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde. Boa obrigada, tarde. já. Prazer recebê-la aqui, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Doutora, a gente fala mais que as mulheres, principalmente, colocam a culpa de muita coisa nos hormônios. Então, tô nervosa é hormônio, engordei é hormônio, emagreceu é hormônio. Eles são responsáveis por tanta coisa assim? Eles são realmente muito importantes, mas nem sempre, e na grande maioria das vezes, a culpa não são deles. Mas realmente, sem os hormônios, o nosso organismo ele não funciona adequadamente. Qual que é a função dos hormônios? Então, os hormônios, eles são substâncias que são produzidas pelas nossas glândulas endócrinas. E esses hormônios, eles passam pela corrente sanguínea e eles têm determinados sítios, alvos específicos no organismo. Então, por exemplo, a tireoide, né? Então, o hormônio tiroidiano, ele é produzido na tireoide, mas ele tem infinitas funções no corpo. Então, por isso que a gente fala, a pessoa que tem hipotireoidismo, por exemplo, ela tem vários sintomas. Desde alteração da pele, do cabelo, alteração do humor, do intestino, ela fica mais inchada. Então, os hormônios, eles regulam todo o funcionamento do corpo, cada um na sua função, mas sem eles e sem todos eles estarem funcionando adequadamente, a gente não vive. Agora, doutora, geralmente quando surge algum problema, as pessoas procuram endócrino, fazem os exames, mas de praxe, existe uma idade média para que as pessoas, eu falo mais das mulheres, mas também para que os homens devam fazer alguns exames endocrinológicos? Então, o check-up, né? O check-up geral, isso pode ser feito em qualquer idade, não tem uma idade específica, tá? Isso vai depender do que a pessoa quer prevenir, do que ela quer cuidar. Por exemplo, então, hormônios da tireoide, por exemplo, são mais comuns nas mulheres e os problemas tireoidianos são mais comuns após os 30 anos, por exemplo. Então, para esses problemas, a partir dos 30 anos seria uma idade bacana para começar a fazer esse check-up. Mas tem vários outros problemas, por exemplo, para diabetes. Se a pessoa tem algum familiar com algum problema, diabetes, ela tem que ficar atenta mesmo. E isso pode aparecer em qualquer idade. Era isso que eu ia te perguntar exatamente agora, doutora. As questões hereditárias relacionadas a hormônios são cabíveis? São a grande maioria delas, né? Então, a gente tem muitas doenças que são mais comuns se você tem algum parente de primeiro grau, mas outras também a gente fala que são autoimunes, né? Por exemplo, a tireoide eu acabo falando mais porque é o que todos nós conhecemos. Exatamente. Então, o hipotireoidismo, na verdade, você não tem, que é um dos mais comuns, não é tanto a hereditariedade, mas é uma doença autoimune que a gente fala. É como se você mesmo estivesse produzindo ali anticorpos que atuam contra a tireoide. Que engorda a pessoa, geralmente. Então, tem um que engorda e um que emagrece, não tem negócio assim? Esse é o clássico, né? Eu tenho a tireoide que engorda, né? Geralmente as pessoas falam, você tem tireoide qual que é? A que engorda ou a que emagrece? De fato, a tireoide é responsável por isso? Então, a tireoide ela é muito importante para todo o funcionamento do corpo, desde crescimento, metabolismo, para tudo igual eu falei, né? Então, quando você tá com algum distúrbio na tireoide, seja para produzir mais hormônio ou menos hormônio, você pode ter várias alterações. Uma delas é o peso, mas não é a principal. Por exemplo, alterações da tireoide, o mais comum é você ter cansaço, fadiga. Isso é o que mais chama atenção para a tireoide, não tanto o peso. O peso é menos comum, porque na verdade você tem uma retenção de líquido, não necessariamente aumenta a célula de gordura. Você aumenta o peso mais pelo líquido, não tanto pela gordura em si. Outra curiosidade é com relação aos hormônios masculinos nos homens. Os hormônios, da mesma forma como na mulher, os hormônios, se não estiverem bem tratados, não estiverem em harmonia, também podem causar doenças aos homens. Sim, com certeza. Hoje em dia a gente sabe que está cada vez mais comum alterações de hormônio masculino mais precoces. O homem, assim como a mulher, ele tem uma queda hormonal, que na mulher é um pouco mais pronunciado porque ela ocorre de repente, né, que é a menopausa. No homem, ela é um pouco mais gradativa e geralmente o mais comum era lá pelos 70 anos nos homens. Só que o que acontece? Com a obesidade, com o estilo de vida, essas alterações estão ocorrendo nos homens também cada vez mais frequentes. Então, eles começam a ter queda de testosterona, às vezes com 40 anos, e eles se beneficiam muito com o tratamento.
Agora, doutora, já que a senhora falou sobre isso, me fez pensar que a gente sabe que a realidade de hoje é que muitas vezes os casais estão deixando para ter filhos mais para frente, porque a mulher está envolvida com a carreira e tudo mais. As questões hormonais são importantes para a mulher conseguir engravidar mais rápido? Ai, com certeza. Praticamente todo distúrbio que ocorre hormonal vai prejudicar na fertilidade da mulher, tá? Por exemplo, um dos mais comuns é o ovário policístico, tá? O ovário policístico é o distúrbio hormonal mais comum na mulher. E às vezes a pessoa acha que é uma doença só de ovário, mas não, interfere com todo o metabolismo dela. Inclusive é uma das causas de aumento de peso, principalmente também nas mulheres. Nossa, que interessante, a gente acha que tem só a ver com o ovário e não. Não, por isso que eu falo, o hormônio é fascinante, por isso que eu sou apaixonada por falar desse assunto, porque envolve todo o corpo. Então, na questão do ter filhos, o ovário policístico interfere, tanto o hipotiroidismo quanto o hipertiroidismo, as duas vão desregular o ciclo menstrual, então você pode ter dificuldade para ter filhos. Então, é muito importante, quando a mulher procura começar esse processo para ter filhos, ir ao endocrinologista, fazer um check-up para avaliar, para ver se todos os hormônios estão ok, que daí ela sabe que não vai ter muita dificuldade. Doutora, outra dúvida frequente com relação principalmente às mulheres é a utilização de métodos anticoncepcionais, seja aquele que a gente ingere, seja injeção, seja lá o que for, porque você está colocando um hormônio que não é seu dentro do corpo. Algumas mulheres engordam, outras falam, demorei 10 anos para engravidar quando parei, outras não, outras no primeiro mês já conseguem engravidar. Tem algum perigo utilizar o anticoncepcional, doutora? Agora você entrou num assunto polêmico, né? Porque eu já ouvi duas explicações diferentes, né? Você já me colocou numa saia justa aqui, né? Então, a parte hormonal, as pílulas, ela está se falando muito do risco de trombose. Por exemplo, eu tenho enxaqueca, eu parei de utilizar o anticoncepcional, porque a indicação se já tem enxaqueca, vai usar o anticoncepcional, o risco de trombose ainda é maior, como para fumantes e assim por diante, né? Exatamente. Então, na verdade, quando a pessoa vai pensar ou se ela usa um anticoncepcional, ela precisa ficar atenta. A pessoa não pode fumar, senão vai aumentar o risco, tem todos esses fatores. Agora, que a pílula anticoncepcional aumenta o risco de trombose, isso a gente sabe que realmente aumenta. É mais difícil, é raro? Mas aumentar, aumenta. Então, assim, para cada mulher, um método anticoncepcional vai ser escolhido. Agora, que aumenta o risco de trombose, isso pode aumentar mesmo. É uma escolha que a mulher tem que fazer. É uma escolha, né? É uma escolha. Infelizmente, hoje em dia, as mulheres, como você mesma falou, elas postergam cada vez mais a gravidez, né? Mas tem vários métodos anticoncepcionais, além dos comprimidos orais, você tem o DIU também. Então, cada pessoa vai ter que optar, junto com o seu médico ou ginecologista, optar por um melhor método. Para aquele caso, para cada caso. Doutora, a pessoa pode estar engordando, emagrecendo, não conseguindo engravidar, até mesmo o homem pode estar com problemas na fertilidade. Questões que a gente nem imagina podem estar ligadas ao hormônio? Pode. Em relação a engordar, então, nem se fala. Por exemplo, a tireoide vai alterar todo o metabolismo, então você não vai usar os nutrientes de forma adequada, você vai ter uma dificuldade para perder peso, tá? Você vai ficar indisposto, então você não vai ter aquela vontade para fazer atividade física. Mas não é só isso também. Por exemplo, pacientes que já estão acima do peso, a gente sabe que eles têm um aumento da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. Esse é um hormônio que a gente sabe que também dificulta a perda de peso, ele estimula o acúmulo de gordura na região abdominal. Outro caso, por exemplo, o estresse. O estresse hoje em dia, ele está crônico, né? O nosso dia a dia, a gente está cheio de problemas, então a gente se estressa muito facilmente. E muitas vezes a gente não consegue lidar com esse estresse, tá? Todo estresse físico, mental, acaba alterando os nossos hormônios. Um deles, por exemplo, é o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Mas é importante a gente produzir cortisol, porque é um hormônio que nos prepara para sobreviver ao estresse. O grande problema é quando esse estresse é crônico, a pessoa que trabalha demais, não descansa, não relaxa, ou que tem vários problemas. O hormônio do cortisol é outro hormônio que faz engordar também, tá? Ele também possibilita esse aumento da gordura abdominal. Através de exames dá para descobrir tudo isso, doutora? Dá sim. Por isso que é importante sempre, quando você está com dificuldade
dificuldade de perder peso, você está ganhando peso de uma forma que você não está entendendo o que está acontecendo, procura um médico, faz um check-up, que tudo isso dá para ser avaliado. E eu estou percebendo, pelo que a doutora está falando, que não só medicamentos, mas muitas vezes o médico vai orientar uma mudança na qualidade de vida. Né? Ai, com certeza. A gente, quando está em consulta, a gente tem que fazer uma avaliação bem minuciosa, não só do que ele está comendo, da atividade física, mas é tão importante também verificar como que está, por exemplo, o padrão de sono da pessoa. Você está tendo um sono reparador? Você acorda cansado? Você é daquela pessoa que já acorda cansada, ele vai fazer o que o resto do dia? Então isso interfere nos hormônios, né? Teve gente que falou, acordo cansada. Eu vou encerrar já, vou diminuir o finalzinho agora, porque eu preciso fazer uma pergunta. É verdade ou é mito? Comer chocolate libera o hormônio que nos deixa mais felizes? Isso é verdade, doutora? Ah, o chocolate bom tá? Aquele Come o meio amargo, Exatamente, né? mas o chocolate, o amargo, que tem mais teor de cacau, ele é extremamente saudável. Doutora, infelizmente eu tenho que encerrar, mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta. Muito obrigada. Imagina. Foi um prazer recebê-la aqui. Prazer foi meu. Quem quiser entrar em contato, tem o site www.endoquali.com.br. Endoquali.com.br e com certeza lá tem informações para procurar doutor e passar em consulta. Mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada, uma ótima tarde. Obrigada. Nosso programa já chegou ao fim. Segunda-feira a gente está aqui de volta no nosso programa. Beijo grande, uma ótima tarde. Tchau.